Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Você achou? Amém? Diz assim a Escritura Sagrada: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim, blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoavam entre si, lhes disse: Por que razoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu a ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém. Nunca foi fácil levar pessoas a Jesus Cristo. Sempre as dificuldades, as lutas se entremearão entre o homem e Deus. Nossos dias estamos presenciando fortemente a presença do inimigo, trabalhando para que vidas não se aproximem de Jesus, não se aproximem da verdade. Nós estamos vivendo 2 Timóteo, capítulo de número 3. O apóstolo Paulo diz lá que teremos dias trabalhosos. É interessante quando olhamos para esse texto, irmãos, sentimos como ainda existem pessoas que estão dispostas a levar vidas até os pés de Jesus. Esse texto nos inspira, porque qualquer que se coloque para levar pessoas a Cristo, terão que pagar um preço, terão que enfrentar os obstáculos e as dificuldades que aparecem, e aparecem mesmo. Mas nós queremos aqui analisar esse texto de maneira que venha nos comover. Esse texto, para mim, é a forma mais dinâmica que pode se revelar diante de nós, como nós devemos trabalhar, como nós devemos ir em busca das almas, em busca daqueles que estão perdidos. Porque eu vou te dizer, se muitas pessoas pudessem vir sozinhas hoje aqui, esse lugar estaria abarrotado. Se as pessoas pudessem vir livremente adorar a Deus aqui, com seu espírito curado, com a sua alma leve, com o seu corpo consagrado, esse lugar estaria abarrotado. Mas elas não podem vir aqui. Elas não conseguem vir a essa casa espiritual, irmãos. Por quê? Porque os seus pés estão impedidos. Suas vidas estão, de certa forma, atrofiadas. Existem milhares e milhões de paralíticos espirituais. Nós às vezes nos alegramos
Porque há uma alegria aqui, há uma festa acolá, mas hoje milhares de pessoas estão indo para o inferno. O número de pessoas que se desviam da casa de Deus tem sido equiparado, ou se não passando, do percentual que já estão congregados. O número de pessoas que desistem, que não aguentam mais, que acabam cedendo ao apelo e às aspirações dessa vida tem sido grande. São poucos aqueles que têm tido poder para resistir e para permanecerem firmes na presença do Eterno. E a gente vive num mundo onde se exacerba as ofertas. Hoje em dia, a oferta é muito grande. Nós estamos vivendo diante de um campo de competitividade que oferece de tudo. De tudo. Nós ainda somos taxados como aqueles loucos, como aqueles que não desistem, que creem na Bíblia, no livro preto, que ainda confessam Jesus Cristo, que seja isso para a honra e glória do nome de Jesus. O que nós estamos vivendo hoje, que precisamos, urgente, levar pessoas até a Cristo. Estamos vivendo hoje num tempo de total apatia, de negligência, de fraqueza, de mau humor. Estamos vivendo um tempo de frieza, congelamento espiritual, iceberg na alma espiritual, seja o adjetivo que você queira usar. Nós estamos vivendo hoje completamente apáticos diante do quadro de pessoas que estão espiritualmente impedidas de chegar até Cristo, de chegarem até aquele que pode curar, aquele que pode dar vida, aquele que pode perdoar os pecados e que pode curar totalmente a pessoa. Esse texto nos inspira por isso, porque 4 homens não desistiram, porque sabiam que o reino de Deus é tomado à força. Diga comigo, o reino de Deus é tomado à força. Nós precisamos ter força. Precisamos olhar e entender que a nossa energia, que a nossa dinâmica, ela vai contribuir para a glória do nome de Jesus Cristo. Do nome que é acima de todos os nomes. Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Se nós estamos andando aqui com a unção do Espírito Santo, se estamos fazendo a obra de Deus pelo poder da palavra, por que não estamos levando pessoas até a Cristo? Por que estamos tão negligentes e não sentimos compaixão das vidas que estão envolvidas com erro, com pecado? Essas pessoas não podem chegar até a Cristo, essas pessoas não podem vir sozinhas, elas não podem andar livremente, chegar aqui, eu quero adorar a Deus, sabe por quê? Porque milhares de coisas têm impedido suas vidas. Um homem queria chegar até Jesus, e o caminho era muito longo, da sua casa até Cafarnaum. Ele não podia, sozinho. Eu quero saber aqui, quem está doente, quem já esteve doente, ou quem um dia ficar doente, poderá ir ao hospital sozinho. É difícil. Uma pessoa que está fortemente doente, ela precisa ser carregada, precisa ser ajudada, precisa de apoio. O que nós estamos assistindo hoje são pessoas enfermas. Está do lado da tua casa, está do lado da minha casa, está na faculdade, no coleginho onde seu filho, sua filha estuda. Tem gente ali que às vezes acabam abrindo o coração, falando e despejando a dor, o sofrimento, e você fica completamente inacessível às dores e às necessidades
que vidas que estão do teu lado precisando de ajuda, precisando de socorro, precisando conhecer Jesus, porque o problema hoje é falta de Jesus Cristo no coração, falta de Jesus na família, falta de Jesus no coração do marido, falta de Jesus no coração da esposa. Nós não precisamos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, nós não precisamos de filosofia. Nós precisamos daquele que é o dono da vida, Salvador, Senhor. Às vezes você desiste de uma pessoa de dentro da sua casa. Talvez seja seu filho, talvez seja um parente, talvez seja alguém que esteja tão envolvido com o pecado e você diz, olha, dá muito trabalho. É muito pesado, é muito difícil. Você espera que essa pessoa virá sozinha? Você está esperando que ela virá livremente e aqui reencontrará o que ela precisa? Se não tiver ninguém para segurá-la, se não tiver ninguém para carregá-la. Aquele homem precisava ir até Jesus, mas a Bíblia diz que ele era paralítico, ele era manietado, ele não tinha como chegar até Jesus. Mas quatro homens decidiram, debaixo de uma unção, debaixo de uma autoridade, vamos levá-lo até Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui muito cedo para a igreja. Nós moramos primeiramente aqui na Rua Tabelião Costa Madeira. Viemos aqui para a igreja na Rua Feliciano Sodré, do lado. Antes não tinha algumas casas e nós víamos direto. Mas toda semana, um irmão ia na nossa casa para apoiar meu pai. Toda semana. Irmão Lindolfo. Toda semana ele ia lá em casa para apoiar meu pai. Porque meu pai era um paralítico espiritual. Minha mãe era uma paralítica espiritual. Se ninguém os pegasse, se ninguém os abraçasse, eles jamais viriam até aos pés de Cristo. Mas alguém decidiu carregar aquele peso, aquela maca. E não foi fácil, porque meu pai era um alcoólatra. Ele precisava de Jesus. Mas o pecado sempre embrenha na vida da pessoa. Sempre há uma disposição contrária para nos impedir de irmos até aquele que é a fonte da vida e da vitória. Mas seu Lindolfo, toda semana, ele pegava a maca do meu pai e da minha mãe e carregava-os para a igreja. Você pensa que Satanás vai desistir de prender essa pessoa no pecado? Você pensa que o diabo vai abrir mão de aprisionar essa vida no erro, na maldição? Você pensa que essa pessoa não tem vontade de chegar e abrir o coração diante do Senhor eterno, de dizer tantas coisas que estão reprimidas, sufocando a sua alma, mas elas não vêm por quê? Porque Satanás não as deixa vir. Aqueles homens viram aquele homem aprisionado. Não podia andar, mas ele tinha fé. Ele tinha fé. Sabe o que Deus está falando hoje? Ande para frente. Juarez, ande para frente. Denise, ande para frente. Igreja, ande para frente. Nós temos que andar para frente, irmãos. Deus não nos criou como siri, como caranguejo. Nós não andamos para trás. Nós andamos para frente, amém? É para frente que se anda, igreja. Satanás vai criar todos os obstáculos, todas as dificuldades. Ele vai oferecer o seu mundo, vai abrir várias oportunidades para que pessoas não consigam chegar e serem libertas, curadas, tratadas e serem salvas, terem seus nomes escritos no livro da vida. Mas ao contrário, ele vai aprisioná-las e vai enfiar de tudo que puder para que a pessoa não tenha tempo, para que não tenha oportunidade e fique ali presa. Fique, irmãos. Fica presa. Enquanto não vier o mais forte, o mais valente, a pessoa fica aprisionada.
Se você for pela concepção da consciência das pessoas a respeito de Deus, de Jesus, da igreja, a respeito da salvação, elas falam sinceramente, eu sei que lá está a verdade, eu sei que eu preciso voltar para Jesus, eu sei que eu preciso renovar os meus votos, mas não conseguem vir. Se a igreja parar de andar para frente, o mundo vai levar essas pessoas, e muitos são seus parentes, seus filhos, seus amigos. 4 homens decidiram, vamos levá-lo até o Salvador. A Bíblia diz que aquele homem era paralítico, não podia andar. O versículo 2 diz, e logo se ajuntaram tantos que nem ainda os lugares junto à porta a eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Versículo 3, e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Esses determinaram que levariam esse homem até Jesus. Às vezes nos cansa, às vezes nos pesa, às vezes você acha que está fazendo muito, mas esse é meu dever e o teu dever, levar vidas até a presença de Jesus, amém? Levar vidas até a presença daquele que salva, que cura e que liberta, e que os demônios não podem resistir à sua voz, porque a sua voz quebra os cedros do Líbano. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Aqueles 4 homens significam 4 características daqueles que andam debaixo da unção do Espírito Santo. Nós estamos debaixo da unção do Espírito Santo, irmãos. Amém? Estamos. Esses 4 homens significam 4 características de pessoas que andam debaixo da unção, da direção, do mover da Escritura e estão completamente convertidos, sarados e lavados pelo sangue de Jesus. Primeiro porque eles se colocaram para levar aquele homem até Jesus, porque a Bíblia diz que a multidão era tão grande que eles não conseguiam se aproximar. A primeira característica que eu vejo desses homens é que eles tiveram ânimo. Ânimo. Para você levar pessoas a Jesus, você tem que ter ânimo, porque muitas dificuldades aparecerão. Para você levar pessoas até Jesus, você vai ter que enfrentar muitos problemas. Por isso que muitos têm parado por falta de ânimo. O ânimo é que movimenta a vida, porque a falta de ânimo leva a pessoa a um estado totalmente de inércia, de incapacidade. Uma pessoa sem ânimo, ela é desprovida de comer, de se arrumar, de sair. Ela é desprovida emocionalmente de fatores que envolvem até a questão dos hormônios e elementos eletroquímicos. E se tratando de palavras que ela está completamente evasiva. Uma pessoa sem ânimo, ela é desanimada. A pessoa desanimada não tem vontade de fazer nada. Tem vontade de desistir de tudo. Mas esses homens nos mostram a capacidade. Quem quer levar almas até Jesus, quem quer levar vidas até Jesus, tem que ter um espírito de ânimo. Amém? Um espírito de ânimo. Todas as vezes eu tenho conversado com minha sobrinha, é uma luta. Ela teve aqui um domingo desse aqui. Eu tenho falado para ela, eu falo, não desiste de você, eu creio que Deus tem uma obra na sua vida. Eu tenho falado isso para ela. E não desisto, porque eu sei que o Espírito que está em mim, que é o Espírito do Senhor, vai tocar na vida dela. E vai quebrar os vergões, vai quebrar as cadeias e algemas invisíveis. E tudo que estiver ali debaixo de maldição será quebrado em nome de Jesus Cristo.
Você tem que ter ânimo, irmão, fé, autoridade. Você tem que ter no coração amor. O ânimo, ele é revestido dos atributos que Deus nos deu. E através desses atributos, nós temos força para alavancar, para fazer acontecer, amém? Peça a Deus força, peça a Deus ânimo, peça a Deus coragem, peça a Deus autoridade, porque nenhuma das vidas que o Senhor tem te dado serão perdidas. Você não vai perder nenhuma, pode ter certeza disso. Você pode ver aquela pessoa mais embrenhada no pecado, mais sujo que for. Não importa, se você tiver autoridade e força, o Espírito do Senhor na tua vida não tem cadeias e nem resistências que podem impedir a voz daquele que é todo-poderoso. Amém? A segunda característica desses homens revelam a coragem. Coragem. O medo tem levado muitas pessoas a se paralisarem. O medo, ele derrota a pessoa sem antes ela ir para a guerra. O medo é um sentimento natural que todos nós vivemos. Mas o medo paralisante já é um medo doentio. Um medo que te derrota antes de você ir para a guerra. Um medo que gera obstáculos que serão intransponíveis antes de você se aproximar. Já é um medo fóbico, já é um medo doentio, já é um medo que revela uma natureza fora do comum. E muitas pessoas hoje não têm feito essa obra por causa de medo. Medo. Jesus falou para os seus discípulos: por que vocês são tão tímidos? Na tradução no original do grego diz o seguinte: por que vocês são tão medrosos? Em nós está o espírito de ousadia, amém, irmãos? Diga, em mim está o espírito de ousadia. Não podemos ser paralisados por causa do medo. Esses homens enfrentaram o medo. A coragem é quando você tem força para enfrentar o medo. Muitos, hoje em dia, estão parando por causa desse sentimento. Hoje se faz necessário o medo que te cria uma prevenção. O medo que te lva a uma lucidez nas suas decisões. Eu não vou atravessar uma rua onde o trânsito é pesado sem antes olhar para o sinal, se está aberto ou fechado. Por que me fez olhar para o sinal? O medo. Olhar para um lado, para o outro, para atravessar a rua. Isso é um instinto natural da nossa sobrevivência. Mas quando eu não saio de casa, quando eu estou com os meus pés sobre a areia movediça e tudo me faz impedir, e tudo me faz ser paralítico, esse é um medo fóbico. Mas Jesus Cristo te cura e te liberta, e te dá vida e vida com abundância. Você está liberto porque o sangue de Jesus Cristo está agora passando sobre a tua vida. Satanás tem colocado isso para atingir a tua capacidade de ser usado por Deus. Num tempo desse, irmãos, vou dizer para vocês, são poucos homens e mulheres que se dispõem à obra de Deus. São poucos. Eu não estou falando aqui de show, de artistas. Eu estou falando da obra de Deus. São poucos que querem, que se dispõem, que têm predisposição. Só vê um bocado de gente resmungando, reclamando, murmurando. Vai fazer a obra de Deus com força, com coragem, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Aqueles homens tiveram coragem. Não é hora de ter medo, é hora de enfrentar o medo. A coragem não é a ausência do medo. A coragem é quando você enfrenta o medo. E quando você diz, o Senhor está comigo. Por que o Salmo 91, por que o Salmo 23 e salmos tão alusivos, conhecidos, nos informam essa motivação? Porque
Deus sabe muito bem que nós precisamos ser forte, ser corajoso. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. O crente passa, não fica no vale, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Coragem, meu irmão. O terceiro homem é a disposição. Ter disposição. É tão bom quando a gente tem pessoas que dizem assim: pastor, eu vou. Pode contar comigo. Quando você vê pessoas com disposição. Pessoas que não se sentem cansadas, desanimadas, mas com disposição. Você imagina só. Pastor, não foi 1 metro, 2 metros, mas aqueles homens andaram mais de 1 quilômetro com aquele paralítico nos ombros. E para você carregar gente pesada nas costas, você tem que ter disposição, meu irmão. Vamos levar, vamos nessa força. É que às vezes eu falo aqui, vai marchando, meu irmão, porque se você deixar uma vírgula, o irmão vai falar de problemas, vai falar de coisinhas aqui, coisinhas ali para desistir. Eu falo, vai marchando, porque eu não dou oportunidade para ele chorar. Não é hora de chorar, não. É hora de ter disposição. Porque o inimigo quer que você fique chorando. Eu quero fazer a obra. Dizer o quê? Dizer que lá. Vai lá, os murmuradores, ninguém entrou na terra prometida. Disposição. É aquilo que o Eterno falou para Josué: ser forte e corajoso. Não temas, nem ti, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andais. Ser forte. É isso, é disposição. É pedir ao Senhor força. Porque se eu fosse ouvir as vozes contrárias, irmãos, eu não estaria nem 1/3 do meu ministério que eu estou aqui e nem me sinto assim avantajado em nada, porque aqui nada é meu, nada eu tenho, o que eu faço é para a glória de Deus, isso não me orgulho nada, eu só me orgulho de uma coisa, de ser salvo, ter meu nome escrito no livro da vida. Isso que me alegra. É viver com disposição para pregar, para falar de Jesus Cristo, para falar à igreja, avancem, marchem, disposição. Dificilmente os irmãos vão ouvir aqui choramingando, falando disso de problemas. Às vezes o irmão Vitor chega, pastor, tem uma situação assim, assado. Eu também não gosto de ficar muito chorando com o irmão Vitor em nada. Eu falo com Deus, falo com Deus, porque Ele é minha força, minha fortaleza. Não me recearei. O Senhor que me alimenta, me sustenta. Ele é a nossa disposição, irmãos. Porque é Ele que fortalece os seus ossos, os seus nervos. É Ele que fortalece a sua vida. É Ele que toma pela mão direita, diz: você é meu. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Ele te dá unção de disposição hoje. E o quarto homem é a determinação. Determinação. Porque às vezes as coisas estão tão difíceis que é muito mais fácil a gente falar assim: vamos voltar. Essa aqui não é de Deus, não. Está dando muito trabalho. Aqueles homens chegaram e encontraram uma muralha humana. O lugar era impenetrável. Tinha tanta gente que eles não sabiam o que fazer. Era muito fácil chegar ali para ele: meu irmão, vem outro dia. Jesus hoje não vai te atender, não. É outro dia. Quanta gente tem aqui? E Jesus ensinava a palavra, ministrava a palavra. E no meio deles estavam até os escribas, os fariseus. Estava lá a cambada toda tentando impedir a obra. Mas tinha pessoas ali que precisavam de salvação. Às vezes, irmãos, a gente desiste por causa das dificuldades. As dificuldades. Vamos fazer isso outro dia. Tem pessoas que começam a fazer aquele processo de cura, porque para mim, igreja,
Tá, irmãos? É meu conceito como pastor, como terapeuta. Igreja é igreja terapêutica, igreja que cura. Igreja onde as pessoas conseguem ser ouvidas, onde pessoas são abraçadas, onde pessoas são visitadas, onde pessoas falam, onde pessoas choram, onde pessoas têm envolvimento emocional. Tem um momento em que a pessoa, ela coloca-se diante de Deus e sempre tem alguém do lado, tem alguém apoiando. Igreja terapêutica, essa igreja que o pessoal entra, não conhece ninguém, não fala com ninguém, que canta e vai embora e só desfile de roupa e carro bonito. A igreja de Jesus é a igreja terapêutica, onde pessoas amam pessoas, onde pessoas sentem falta de irmãos. Igreja terapêutica é onde nós começamos a orar pela irmã que ficou enferma, pelo irmão que se acidentou. Igreja terapêutica. Igreja terapêutica. Transformar a casa do Deus vivo em casa de show. Transformaram a casa do Deus vivo em casa de show. A igreja, Jesus falou, a minha casa será chamada casa de... Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Casa de oração. Casa de oração. Pouco me importa se esse tipo de mensagem vai promover alguma coisa para essas pessoas ascéticas. Estou nem aí. Esses homens tiveram determinação. Não voltaram. Eles foram até que o milagre acontecesse. Eles foram até que o milagre pudesse chegar na vida daquele paralítico. Interessante, irmãos, que eles viram que não podiam entrar pela porta da casa. Eles transportaram o doente paralítico para o telhado. Os caras estavam determinados, pastor Ângelo. Determinado. Quando você está determinado, você está determinado. Não sai, não adianta. Ele vai entrar, meu irmão. Não vai de um jeito, vai de outro. Mas vai entrar. Pegaram o paralítico, subiram o paralítico por uma corda, pelo telhado. Fizeram um buraco no telhado, porque antigamente as casas, elas eram de palha e barro. E ali eles cavucaram, abriram um buraco, e viram onde Jesus estava, fizeram um buraco onde Jesus estava e desceram o sujeito em frente a Jesus. Todo mundo ficou assim, extasiado. Aí Jesus viu a primeira necessidade de resolver o problema da cura interior daquele homem. Jesus disse para ele, filho, perdoados são os seus pecados. Essa coisa secreta, essa coisa de Jesus com paralítico, a gente não pode nem conjecturar. Isso é coisa de Deus. Coisa de Deus é coisa de Deus. Coisa do homem é coisa do homem. Não adianta eu teologizar isso. Não tem. Jesus liberou o perdão porque alguma coisa havia na vida daquele homem. E quanta gente assim vive assim, né? Aprisionado no coração, que acaba ficando enfermo também. Mas Jesus cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Amém? Desceu aquele homem chegou a Jesus, perdoados estão os seus pecados. Mas Jesus sentiu que existia uma turminha ali, falando mal nos seus corações, já zoavam em seus corações. Jesus, olha, aquele que perdoa os pecados, ele é poderoso. Eu também te digo, filho, levanta, toma o teu leito e vai embora. Vai embora. Irmãos, aquele homem só foi liberto, curado, aquele homem só foi assistido por Cristo, porque aqueles 4 homens se predisponibilizaram. Às vezes achamos que não. Às vezes achamos que vai acontecer por acontecer. Não. Deus vai usar eu e você. Eu e você. O que nós vamos enfrentar? Muitas coisas, mas com a unção que está sobre nós, vidas serão salvas, libertas, vidas serão batizadas, vidas terão encontro com aquele que é o Salvador, terão seus nomes escritos no livro da vida, nem diabo, nem a morte, nada poderá separar essa vida daquele que é o Senhor e o Salvador da alma dela. Não desista. Deus precisa de você hoje. Deus precisa de você agora.
Muitas pessoas não podem vir à igreja porque não querem. Não podem porque o diabo impede. O diabo está impedindo. Joga na cara o pecado, a vergonha. Joga na cara a tristeza, a depressão. Joga na cara a infelicidade de uma enfermidade na perna, uma enfermidade no corpo, uma dor aqui, uma dor acolá. O diabo bota! Precisa que alguém se mova! Precisa-se de homens e mulheres que levem almas até Jesus. A Bíblia diz que sábio é o que ganha almas. Sábio é aquele que granjeia vidas para o reino de Deus. Esse é sábio. E hoje Deus quer te usar. Deus quer fazer você um vaso especial. Um vaso especial. Um vaso especial para você levar vidas até Jesus. Você é um instrumento de Deus. Você foi criado para ser usado pelo Eterno. É hora de você romper com fraquezas, com tantas coisas que te impedem. Hoje Deus quer te usar. Quantos paralíticos estão à sua volta? Quantos paralíticos espirituais? Ah, se seu Lindolfo não cuidasse do meu pai, talvez hoje eu não estaria aqui. Provavelmente, com todas as dificuldades, com certeza não estaria. Mas porque alguém que tinha uma característica, essa, de ânimo, de coragem, de disposição, de determinação, cuidou da minha família. Sabe, essa unção que nós temos que ter. Não é fácil. Eu falo com os homens todos os domingos. Eu sinto falta de algum homem que não vem ao nosso encontro. Faltou um, eu sinto falta. Sinto falta. Sabe por quê, irmãos? Tem uma unção sobre mim. Eu sinto a necessidade de falar, sinto a necessidade de tocar, sinto a necessidade de mover, sinto a necessidade de juntar, de fazer com que o reino de Deus cresça. E essa unção está sobre a igreja. Nós não podemos ver as pessoas. Quantas pessoas da sua família? Quantas pessoas da sua família? É muito fácil, Satanás pega uma mentira, Satanás pega essa mídia comprada sem vergonha, que chega lá, fica dizendo que pastor explora a fé das pessoas, que igreja estão aí levando as pessoas a cometerem erros e exageros, disso e daquilo. Essa mídia é usada pelo inimigo para impedir que almas, talvez pessoas da sua família, não venham, porque trata que a igreja não seja um lugar realmente que se diz ser. Mas Deus quer te usar para quebrar essa obra maligna, essa paralisia. Aonde ela estiver, você tem a unção para trazer essa pessoa pelo poder do nome de Jesus, até aquele que é salvador do corpo, da alma e do espírito. Amém? Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós temos que orar pelas pessoas que vão se batizar. Temos que orar pelas pessoas desviadas. Temos que orar pelas pessoas que precisam fazer uma aliança com o Eterno. E eu quero essa noite, irmãos, orar junto com vocês. Orar junto com vocês. Quantos aqui ainda não são batizados? Levante a mão. Quantos não são batizados? Levante a mão. Amém. Muitas vidas, muitas vidas. Muitas vidas, muitas vidas. Eu quero orar com vocês. Vocês podem vir aqui no altar. Se você estiver do lado dessa pessoa, ela não tiver força, venha com ela. Mas se ela tiver, pode vir sozinha. Você que ainda não é batizado, chega aqui no altar de Deus. Vamos orar juntos. Se você se sente tímido e quiser vir acompanhado com essa pessoa, tudo bem. Pode vir, não tem problema. Mas nós queremos orar por essas vidas. Pode chegar, minha irmã, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Vocês são abençoados, são vitoriosos. Vocês foram chamados pelo Eterno. Eu tenho certeza disso. Mas não demorem, não demorem. Não deixe para depois. Não deixe para depois. Porque a maior decisão que vocês podem fazer na vida de vocês, eu não estou forçando a nada, é vocês se decidir ao lado de Jesus Cristo e serem batizados para se cumprir a palavra de Deus. Igreja, estenda a mão para cá, para esse altar. Ó Deus, de poder, de majestade, nós queremos interceder pela vida desses irmãos. É como que pudéssemos agora, Senhor Deus, ser aqueles 4 homens carregando, Senhor, essas pessoas até a Tua presença e dizer a essas pessoas que Jesus cura, salva e liberta e batiza com fogo e com Espírito Santo. Ó Deus, que todas as cadeias, dificuldades, lutas sejam retiradas agora. Eu oro por suas vidas, que hoje haja, Senhor Deus, verdadeiramente um compromisso diante de Ti. Pai, abençoa, que se forme uma aliança, que se forme verdadeiramente, Senhor Deus, um compromisso. Eu quero que vocês orem comigo assim, agora vocês estão aqui no altar, digam assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero fazer uma aliança de vida, de salvação. Neste momento, eu abro o meu coração e recebo como meu eterno Salvador. Porque a Bíblia diz: a boca confessa aquilo que está cheio o coração, e eu serei salvo. Amém? A igreja pode aplaudir pela vida desses irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe.